Foi noticiado que você havia comunicado à diretoria que se Domenech fosse demitido, você sairia junto. Gostaria de saber se isso realmente aconteceu e se aconteceu, por qual motivo você sairia junto com o técnico. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é a minha relação com o presidente Rodolfo Landim e a minha relação com todos os integrantes aqui, com todos os meus companheiros vice-presidentes. Quem me conhece sabe que eu jamais iria fazer uma colocação desta maneira, de que se sai A, sai B, eu não fico. Agora, eu tenho a minha posição. E a minha posição sempre é passada, sempre é discutida, como todos os outros pontos no clube, como todos os outros companheiros de diretoria também fazem o mesmo. Então, assim, eu não vejo, eu não entendi muito, até porque existe dentro disso aí, e tem que existir, uma cronologia do tempo. O dia que ele saiu, eu não entendi também a matéria, o dia que ele saiu, eu saio junto, é amanhã ou ontem, eu não entendi muito essa situação. O que eu posso te afirmar, deixar claro, é que em nenhum momento eu externei isso para o presidente. Existe a possibilidade de Domenech ser demitido em caso de derrota para o Barcelona? Ou, independente dos resultados, há confiança plena de toda a diretoria no trabalho do treinador? Olha só, eu não vou fazer aqui a análise em cima de derrota. Essa diretoria aqui não faz análise em cima de derrota. Faz planejamento. E eu acho que deu certo. Desconfio que deu certo. Os planejamentos que estão sendo feitos. E não tenho, até agora, eu não vou falar em fatos. Se perder de 5, se ganhar de 5, mas não vou discutir isso agora, isso não é o momento. O momento é de chegar, entender entender o momento, entender o que passa. Se a gente fizer uma análise aí para trás de outros momentos, de outros treinadores que tiveram com a gente aqui, a gente também passou por alguns desconfortos. Se seguiu esse trabalho e se seguiu campeão. Então, acho que eu estou muito tranquilo em relação a isso aí e a gente não faz essa análise em relação à derrota. Você já definiu se virá como candidato a vereador? É possível conciliar sua responsabilidade no Flamengo com a carreira política? Vamos lá. Essa pergunta era que eu estava mais. Essa pergunta é uma pergunta importante. Se não tivesse a pergunta, eu ia falar. Eu fui secretário de esporte do Rio, no momento, acho que importante do esporte, dentro de um ciclo olímpico. Fui vice-presidente da Sudeste, sempre tive passagens perto da política. E não é a primeira vez, não, eu sou sempre convidado. Em nenhum momento eu afirmei ou disse que seria candidato a B ou C. Então eu não tenho que responder essa pergunta. Se eu não disse que eu sou candidato, você pode conciliar? Acho que pode conciliar. Mas eu acho que nada tem a ver com a minha decisão. Os jogadores em algum momento chegaram a externar para a diretoria dificuldades em assimilar o que Domenech pede para fazer dentro de campo? Em nenhum momento. Isso aí em nenhum momento. Eu acho que tudo isso, tenho certeza que tudo isso aí parte de um processo de integração, de um processo de filosofia de trabalho, um processo que precisa de tempo, que precisa de maturação. Eu entendo a torcida, entendo os companheiros de clube, eu entendo todos os segmentos possíveis, torcidas organizadas, eu entendo todos. A insatisfação de um resultado como o que passou. Eu respeito não só eu, a nossa diretoria inteira respeita esses posicionamentos, mas a gente também tem que ter um pouquinho, ser um pouquinho mais frio, porque a gente tem informações, a gente tem análises internas, a gente está aqui no dia a dia aqui, e a gente sabe que precisa de tempo para construir. E esse tempo hoje está sendo dado. O vestiário do Flamengo está unido ou existe problema interno? Não, sempre teve unido.
sempre teve unido, não tem nenhum problema interno. Os jogadores têm uma relação entre si muito boa. É claro que num grupo de 30 jogadores, isso acontece em qualquer lugar, isso existe em qualquer lugar. Você, num grupo de 30 pessoas, você ali 4 ou 5, você tem uma relação interpessoal mais forte, outros 5 ou 6 menos, mas isso não quer dizer que não tenha respeito, que não tenha companheirismo e, acima de tudo, que não estejam no mesmo norte para continuar sendo vitoriosos como eles vêm sendo até agora. Quando a diretoria decidiu por um treinador com filosofia diferente ao anterior, recebeu a garantia de que não haveria uma mudança brusca no estilo de jogo, o que não se verifica agora. O que ocorreu? Foi um erro de avaliação ou uma promessa não cumprida por Domi? Não teve erro de avaliação e não teve promessa nenhuma descumprida pelo Domi. Nenhuma. O que acontece é que o Domi tem uma em função do calendário, em função da pandemia, em função disso aí, por os tempos de treinamento serem curtos, por ter jogo atrás de jogo, ele entende que tem que fazer uma troca um pouco maior de certos jogadores. Tem que fazer essa troca para que os jogadores sejam preservados dentro de uma análise de minutagem, não é de achismo, é dentro de uma análise de minutagem, para que quando a gente possa chegar nas retas finais, no final da temporada, a gente tenha excelência com todos os jogadores. Então, assim, de repente, eu entendo a pergunta do Vene, mas assim, eu não vejo muito o descumprimento, nem um erro nosso de fazer essa contratação. A gente, é lógico que a gente queria outros resultados, a gente preferia que tivesse alguns resultados aí um pouquinho melhor, mas não tem promessa, não tem análise nossa mal feita, pelo menos em relação ao Domi, e não tem promessa não. Eu acho que a gente vai ajustando isso, a gente vai andando e contribuindo da maneira que possa fazer uma integração aí, que foi perguntada por Eric mais atrás. Eu acho que é isso. Infelizmente, a gente não tem pouco tempo para fazer essa construção, mas ela está sendo feita. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson. O que existe hoje de possibilidade de saída destes ou outros jogadores do Flamengo? Isso é igual a minha candidatura, né? Tá para sair, os jogadores estão para sair há bastante tempo. Né? Um vai para o Benfica, outro vai para não sei o quê, o pai de um que fala com o outro, não sei o quê. Eles continuam aí, inclusive perderam de 5-0. Porra, a gente também não vendeu e também perdeu de 5-0. Então, assim, aí, continuam aí, tem contrato em vigência. Esses 3 jogadores que você... Me repete os jogadores. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson. Os 3 jogadores, esses 3 jogadores que vocês estão falando, que o jornalista está falando... Fred Uber. Quem? O Fred? Que o Fred está falando, são jogadores que têm multa rescisória acima de 40, 50 milhões de euros. Em todos esses, o Flamengo vai estar na mesa para discutir. Se quer vender ou se não quer vender. E até hoje não tem nada, lá em Portugal, o pessoal animado para querer levar o jogador, outros também. Os árabes chegaram aqui. Isso aí é um esforço da diretoria. Isso é até bom, essa pergunta é bom, que me dá um gancho. Isso é um esforço da diretoria, é bom deixar claro o esforço da diretoria de manter esse elenco, de manter esses jogadores aqui. Essa diferença de cambial agora é abissal. Isso aí se torna atrativo para o jogador, para querer ter um reajuste natural ou real, rápido, pela diferença de câmbio, indo lá para fora. Pelos empresários que também ficam fazendo seus trabalhos. Eu também não sou aqui, não demonizo ninguém, tentando fazer. Os pais dos jogadores sempre querendo fazer o melhor para os filhos. Eu trato isso com tranquilidade, mas aí eu também tenho que falar o papel da diretoria. O esforço do presidente Rodolfo Landim, o esforço de outras áreas, de outros departamentos,
para ajudarem a dar musculatura ao futebol. Isso pela parte financeira. Isso a gente teve a contribuição do Valim, tem a contribuição agora do Torches, que também se esforça para dar força e tranquilidade para a gente, pela área de marketing, que está aí sempre atrás dos patrocínios, de situações. Toda a área de clube, o Flamengo continua no meio desse processo aí, na sua área social, fazendo tantos programas de doação, programas de o Flamengo vem trabalhando sistematicamente em outras áreas, e também essas áreas dão suporte ao futebol profissional do Flamengo. Por isso é que possibilita a gente segurar propostas de 20, 10, 30, 40 milhões de euros. Então, assim, é a unidade, é a gratidão que eu tenho por todos esses pontos.